Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está assistindo essa gravação. Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Larissa e hoje a gente está aqui para a nossa terceira aula sobre imunologia. A gente já conversou bastante sobre esse assunto, já viu vários pontos importantes, praticamente todos. Então eu decidi que hoje seria legal a gente fazer uma aula de revisão sobre um assunto que cai muito no Enem sobre imunologia, que é a vacina. Separei 5 questões do Enem sobre vacina e a gente vai estar fazendo a nossa revisão em cima dessas questões. Beleza? Vamos começar. Essa é uma aula bem rapidinha. Questão número 1. Caiu no Enem em 2011 e diz o seguinte: os sintomas mais sérios da gripe A causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. Então a gente tem a nossa pergunta central aqui agora. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infectocontagiosas, aumenta a imunidade das pessoas por quê? Então ele quer saber o que a vacina faz, como a vacina age para aumentar a imunidade das pessoas. Vamos dar uma olhadinha no esquema rapidinho, só para a gente relembrar? A gente tem aqui, nessa imagem número 1, a vacina. Todo mundo já conhece, todo mundo já tomou. E o que tem nessa vacina aqui? A gente tem uma forma muito enfraquecida ou inativa do agente que causa a doença. Esse agente é chamado de antígeno. E o que vai acontecer com esse antígeno? Enfraquecido ou inativo? Ele vai ser introduzido no nosso organismo. Para quê? Para que acontece esse processo aqui na imagem 2? Para a gente poder ter isso aqui, olha. Na imagem 3, está falando sobre as defesas do organismo que vão entrar em ação e vão fazer o combate desse antígeno. E o que isso vai gerar? Vai gerar anticorpos e memória imunológica. Memória imunológica são as células de memória. Células de memória. E o que essas células de memória vão fazer? No futuro, se você for acometido por essa doença, essas células de memória vão ter a maquinaria necessária para produzir o anticorpo e combater a doença na forma ativa, sem ser na forma do antígeno brando que é colocado na vacina que a gente toma. Realmente é quando a doença vem para te causar um mal, vem preparada para te colocar para baixo. Então é nessa hora que a vacina vai ter a sua funcionalidade testada. E aqui a gente está vendo sobre as defesas do organismo. Eu já falei sobre, mas vamos dar uma relembrada. A gente tem os macrófagos. Os macrófagos, eles vão fagocitar esse antígeno. E aí, a partir dessa fagocitose que ocorre através dos macrófagos, os linfócitos vão entrar em ação para a produção de anticorpo, principalmente o linfócito B, que junto com o linfócito T helper vai produzir o anticorpo. Beleza? E aí, o que isso gera? Aqui na imagem 4 está falando. Se no futuro o agente ativo da doença atacar o organismo, os anticorpos específicos produzidos pela vacina vão destruí-los. Então é exatamente isso. É assim que funciona a vacina. Então agora a gente vai dar uma olhada nas nossas alternativas, né? Letra A. Lembrando que a nossa pergunta é essa aqui, ó. Por que a vacina aumenta a imunidade das pessoas? A letra A está dizendo o seguinte: possui anticorpos contra o agente causador da doença? Não. Por que essa letra está errada? Porque a vacina não possui anticorpos, possui o antígeno. Letra B. Possui proteínas que eliminam o agente causador da doença? Não. Ela pode até possuir proteínas, aqui o que está errado é
proteínas que eliminam o agente causador da doença? Não, a proteína que pode ter nessa vacina é a proteína que é necessária para o nosso sistema imunológico fazer o reconhecimento desse antígeno. Então, tá errada essa letra B. Letra C. Estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea? Não. Glóbulos vermelhos não têm a sua produção estimulada pela vacina. O que vai ser estimulado são os glóbulos brancos, que são os nossos leucócitos, que constituem as nossas células de defesa imunológica. Então, seguindo para a letra D, possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença? Não. Como eu já falei nessa questão mesmo, a vacina possui antígenos, ela não possui linfócitos B e T. Por fim, a letra E, que obviamente é a nossa alternativa correta, estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Sim, exatamente isso. Certinho, vamos seguir para a nossa segunda questão. A questão número 2, ela é do Enem 2017 Libras, e ela diz o seguinte: no Brasil, a incidência da esquistossomose vem aumentando bastante nos estados da região Nordeste e em Minas Gerais. Para tentar diminuir estes números, a Fundação Oswaldo Cruz anunciou a primeira vacina do mundo contra essa doença. A expectativa é que o produto chegue ao mercado em alguns anos. Aí a gente tem a nossa pergunta. A tecnologia desenvolvida tem como finalidade? Qual é a finalidade da vacina? Vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. Impedir a manifestação da doença? Pode ser. Vamos deixar guardada. Vamos olhar as outras alternativas. Letra B. Promover a sobrevida do paciente? Não. Perceba que a vacina atua na prevenção. Ela não atua na cura, ela não atua atenuando os sintomas, ela não atua de nenhuma forma assim, ela só é preventiva. Ela faz com que o nosso corpo possa combater essa doença, combater o antígeno que vai causar a doença antes da doença acontecer. Então, vamos dar uma olhada no resto. Letra C. Diminuir os sintomas da doença? Acabei de dizer que não também. Letra D. Atenuar os efeitos colaterais? Gente, também não. A vacina tá para prevenir, para fazer com que a doença não aconteça. Letra E. Curar o paciente positivo? Não. Já falei que a vacina não cura. Quem cura, gente, é o soro, também conhecido nosso. A gente vai voltar a falar do soro mais à frente, mas saiba que o soro atua na cura e a vacina atua na prevenção. Então, qual é a nossa alternativa correta? É a letra A. Certinho. Vamos seguir para questão número 3. Questão número 3 caiu no Enem 2016 e diz o seguinte: nem sempre é seguro colocar vírus inteiros numa vacina. Alguns são tão perigosos que os cientistas preferem usar só um de seus genes. Aquele que fabrica o antígeno, proteína que é reconhecida pelas células de defesa. Uma dessas vacinas de alta tecnologia é a anti-hepatite B. Um gene do vírus é emendado ao DNA de um fungo inofensivo que passa, então, a produzir uma substância que é injetada no corpo humano. E aí a gente tem a nossa pergunta. A função dessa substância produzida pelo fungo no organismo é, gente, que substância é essa produzida pelo fungo? Ela foi dita aqui no texto, aqui no nosso enunciado. É o antígeno, que é a proteína que é reconhecida pelas células de defesa. Então, o que aconteceu? Esse vírus é tão perigoso que não é seguro colocar o vírus inteiro no nosso organismo. Então, a gente retira o gene que produz esse antígeno e vai emendar ao DNA do fungo. Então, esse fungo que é inofensivo para a gente vai ser injetado no nosso corpo e esse fungo com DNA modificado vai produzir o antígeno.
E aí, o que vai acontecer? Qual é a função dessa substância que a gente já sabe que é o antígeno? Vamos dar uma olhada. Letra A, neutralizar proteínas virais? Nada a ver. Letra B, interromper a ação das toxinas? Não. Teoricamente, não tem toxina nenhuma, não tem perigo nenhum sendo injetado em nosso corpo. É só o antígeno, é só a proteína que a célula de defesa vai reconhecer. A letra C, ligar-se ao patógeno já instalado. Não, gente. Não tem patógeno nenhum instalado, tá? Letra D, reconhecer substâncias estranhas? Não, na verdade o que vai acontecer é que esse fungo vai ser reconhecido. Então, a nossa resposta correta, obviamente, é a alternativa E. Seguindo, então, vamos para a nossa quarta questão. Caiu no Enem 2013 e diz o seguinte: a contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubéola congênita, que tem essa sigla SRC, que pode levar ao risco de aborto e malformações congênitas. Devido a campanhas de vacinação específicas, nas últimas décadas houve uma grande diminuição de casos de rubéola entre as mulheres, e a partir de 2008, as campanhas se intensificam e têm dado maior enfoque à vacinação de homens jovens. Então, agora a gente tem a nossa pergunta principal aqui. Considerando a preocupação com a ocorrência da síndrome da rubéola congênita, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens. Por quê? Por que a gente está vacinando homens para prevenir a ocorrência da síndrome da rubéola congênita? O que é a síndrome da rubéola congênita, gente? É quando uma mãe infectada pelo vírus da rubéola e grávida acaba passando esse vírus para o seu filho, para o filho que está sendo gerado. Porque esse vírus atravessa a placenta. Então, por que a gente está vacinando homens para prevenir esse tipo de problema, esse tipo de síndrome? Vamos dar uma olhada nas alternativas? Letra A. Porque os homens ficam mais expostos a esse vírus? Não. Esse vírus, homens e mulheres que não estão vacinados têm a mesma exposição, têm a mesma probabilidade de ser contaminado. Entenderam? Então, a gente tem essa vantagem de que nas últimas décadas, foi falado aqui, nas últimas décadas houve uma grande diminuição de casos de rubéola entre as mulheres, devido à campanha de vacinação. Então, o que acontece? Quando você vacina uma parte dessa população, a rubéola é um vírus que ela é passado através de gotículas de saliva, de gotículas de secreção do corpo de outras pessoas. Então, a partir do momento que você tem muita gente vacinada, você tem muita gente que está imune a essa doença. Então, você vai ter, consequentemente, menos pessoas infectadas, menos pessoas que podem transmitir esse vírus. Então, a transmissão cai porque a população infectada passa a diminuir, mas a exposição de homens e mulheres que não estão vacinados é igual. Letra B. Transmitem o vírus às mulheres grávidas, às mulheres gestantes? Pode ser, vamos deixar ele aqui paradinho e analisar as outras alternativas. Letra C. Passam a infecção diretamente para o feto? Gente, ridículo, né? A letra C, obviamente, está errada. Não tem como um homem passar a infecção diretamente para o feto. Letra D. Transferem imunidade às parceiras grávidas? Olha, tá errada essa questão, porque assim, se transferissem imunidade, estava bom, né, gente? O problema é quando um homem infectado pode ter contato com uma mulher gestante, ou com uma pessoa no geral, que ele pode estar ajudando a proliferação dessa doença. Letra E. São mais suscetíveis a esse vírus que as mulheres? Não. Como eu disse, da mesma forma que homens e mulheres não vacinados têm a mesma exposição, também não há preferência do vírus para homens e mulheres. Eles podem
serem infectados da mesma forma. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Por que estão vacinando homens? Para prevenir a ocorrência da síndrome da rubéola congênita. Porque o homem infectado pode acabar passando esse vírus para as mulheres, principalmente para as mulheres gestantes, já que o problema dessa questão é a ocorrência da síndrome. E como já foi dito na questão, grande parte das mulheres já foi vacinada. Então, agora, para a gente diminuir ainda mais a infecção desse vírus na população, a gente precisa vacinar os homens. Beleza? Vamos então para a nossa última questão, que é a do Enem 2019, que está dizendo o seguinte: a esquistossomose, a barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço, causada pelo verme Schistossoma mansoni, que é o esquistossoma. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Então, a gente tem a nossa pergunta central. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá, vamos dar uma olhada. Letra A, impedir a penetração do parasita pela pele? Gente, não. A vacina vai atuar na prevenção após o antígeno, após esse parasita estar dentro do nosso corpo. Ele precisa estar dentro do nosso corpo, nosso sistema imunológico precisa ter contato com ele para que a vacina possa funcionar, para que a funcionalidade da vacina seja ativada. Letra B. Eliminar o caramujo para que não haja contágio? Gente, nada a ver. A gente não está falando sobre a eliminação de caramujo nessa questão. Letra C. Impedir o acesso do esquistossoma especificamente para o fígado? Não. Não é dito nada sobre isso na questão. Como a vacina funciona. E a questão não diz nada específico sobre como esse esquistossoma age no nosso fígado e está relacionado com o ataque dessa doença ao nosso organismo. Ele só está dizendo sobre a doença presente em nosso organismo e como isso é importante para a vacina. Letra D. Eliminar o esquistossoma antes que ocorra o contato com o organismo? Não, já disse antes que o esquistossoma precisa ter o contato com o nosso organismo para que nosso sistema imunológico possa agir. Por último, a letra E, que é a nossa resposta correta, eliminar o esquistossoma dentro do organismo, antes da manifestação de sintomas, que é, no caso, que essa doença ocorra. Então, a nossa resposta correta é a letra E. Aqui eu coloquei um esqueminha sobre como é o ciclo dessa doença, da esquistossomose, para você perceber que nada daqui faz sentido para a vacina antes desse parasita estar no nosso organismo, está dentro do nosso organismo, para que o nosso sistema imunológico possa agir. Não tem como a vacina fazer nada em uma fase antes desse parasita estar em contato com a gente. Aqui está o gabarito, se você quiser, fique à vontade para tirar um print, mais o PDF da aula das questões estão presentes, já está presente no Drive, então você pode ir lá dar uma conferidinha. No mais, é isso, e obrigada pela atenção.